Olá, quarta-feira, 9 de março de 2022. Boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22. Aqui mais um programa Opinião. Hoje a gente vai entrevistar aqui o Tenente Coronel Pacola, que é vereador por Cuiabá e que agora está aí nesse impasse de mudar partido, estava lá pelo Cidadania, não sei se ainda vai continuar, enfim, tem uma grande conversa aí de troca de partido e vamos ver qual é a situação partidária de agora em diante, já que o ambiente lá para o Pacola parece que não está dos melhores não, hein? Não para o Pacola, mas o ambiente em si, do ponto de vista das ideias no Cidadania. É um assunto dos quais a gente vai estar abordando também aqui. E a atuação parlamentar propriamente do vereador, aqui no Opinião que está começando nesse instante, você pode interagir conosco, o WhatsApp 99932-2529 está à disposição para você, está aí ó, na tela. Mandar uma pergunta, tem alguma sugestão, pergunta, crítica, elogio ao nosso entrevistado de hoje, esteja bem à vontade para interagir com a gente aqui. Lorenberg Alves, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, então a você que está acompanhando já a Opinião também pela internet, não é? Pela página no Facebook da TV Pantanal, obrigadão pelo carinho da companhia, em qualquer canto por aí, Brasil, mundo afora. E também pelo www.gazetadigital.com.br, também a gente agradece de coração a sua companhia. Vereador Pacola, muito bom recebê-lo aqui de novo, viu? Já a gente gosta de trazer vereadores como o senhor aqui para a gente conversar sobre política, obviamente, mas, sobretudo, esse aqui é um espaço para prestação de contas. Tem feito, não tem feito, tem trabalhado, não tem trabalhado, por que trabalhou, por que deixou de trabalhar, enfim, por que votou assim, por que votou assado. Esse é o espaço que a gente vai estar, a partir desse instante, conversando. E já vou perguntar, rapaz, aqui, ó, a nossa produção já colocou aqui uma série de assuntos aqui, que eu vou pegar até meu óculos para ajudar a me enxergar aqui. Ó, retirada do projeto de lei do Dia do Orgulho Hétero. Andamento da CPI dos medicamentos, por aí vai. Tem a nova chapa para comandar aí a Câmara, deve ser definida em breve. O presidente e o vereador Juca do Guaraná Filho, que está, inclusive, deixando o cargo, ele comanda para uma disputa estadual. Ele deve deixar aí para o comando de uma vaga na Assembleia Legislativa. Mas, enfim, eu vou começar pela questão partidária, sabe por quê? Porque é o assunto que já está começando a pipocar com maior força. E essa questão da cidadania, o que tem de verídico nisso? O senhor está bem à vontade, não está? Está saindo, foi convidado a sair, vai sair, vai para onde? Tem a questão aí da federação também, que é um componente que está sendo algo a ser pensado. Boa noite, bom recebê-lo aqui. Boa noite, Paulo, boa noite, professor, e boa noite especial aos telespectadores que nos acompanham. E para mim é sempre um prazer todas as oportunidades que a gente tem de chegar na comunicação de massa e estar aberto não só para prestar contas, mas também esclarecimentos, né, como colocado aqui. Então, a respeito do partido, continuo ainda no Partido Cidadania, filiado, não fui desfiliado, aguardando a entrega da carta de anuência com justa causa, por uma questão lógica, inclusive de segurança jurídica, né, da saída do partido. Há ainda uma discussão com relação à própria carta de anuência. Eu tive o primeiro convite de retirada do partido no ano passado, quando eu fui apoiar os movimentos do 7 de setembro lá em Brasília, e aí o presidente nacional me mandou uma carta convidando a me retirar do partido, mas não, a carta era um convite para eu sair e pelas legislações eleitorais, se eu saio do partido, eu perco o mandato da forma como ele gostaria que eu fizesse naquele momento. No segundo momento agora, o PSDB e o Cidadania indicam uma possível federação e com essa federação também já caminhava para uma possível saída e recebi mais uma vez agora, até foi o deputado Carlos Avalone, que está nessa conversa com o PSDB e Cidadania, de que o presidente Roberto Freire falou que não gostaria que a minha permanência estivesse no partido por conta da apresentação do projeto do Dia do Orgulho Hétero.
E aí ficou essa pendência agora do partido fazer a entrega da minha carta de anuência com justa causa, né, da saída do partido. Estou na condição de pré-candidato a estadual, conversando com vários partidos, com vários grupos, várias pessoas, e logicamente, até o final do mês, que é o prazo que nós temos aí da janela, eu devo estar migrando para um novo partido. Agora na janela, né? Agora é abril que começou, né? Já começou, vence dia 2. Dia 2 de abril é o prazo máximo, né? Até dia 2 de abril. Professor Lorenberg. Vereador, antes de mais nada, a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui, nós ganhamos e o amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor. Eu vou sair um pouco fora, embora nós possamos voltar a discutir a questão partidária, a questão do jogo político em si, mas tem, de acordo com o G1, o site G1, de 24 de dezembro, vereador, do ano passado, a Câmara aprovou um auxílio transporte no valor de R$5.000. Vale alimentação de R$1,4 mil. Auxílio saúde, R$1,6 mil. E aí eu pergunto ao senhor, o senhor esteve nesta sessão? Se o senhor esteve nessa sessão, como o senhor votou diante desses projetos de auxílios? Bom, eu não estive na sessão, quem é mais próximo aí sabe, minha esposa é obstetra, e ela trabalha voltado para o parto humanizado, né, parto normal, e eu tive que ir para casa, eu tenho 3 filhos, nós não temos babá, e ela teve um trabalho de parto e eu fui para ficar com os meus filhos, fiquei até tarde na sessão, votei alguns projetos, mas eu não me isento de votar e deixei claro como eu votaria cada um dessas situações. E é uma oportunidade, inclusive, de falar para o telespectador por quê. Muita coisa foi dita em relação a isso e poucas vezes foi exatamente esclarecido e eu cheguei a cobrar o vereador Juca do Guaraná para dizer, primeiro, qualquer coisa que a gente deixe para votar na calada da noite transparece algo que quer ser escondido da população ou que tem medo de um debate mais amplo a respeito do assunto. Bom, vamos por partes, né? O auxílio transporte, eu sou favorável na condição que ele foi colocado. Qual foi a condição? A Câmara Municipal tinha 2 contratos em vigência, um de locação de veículo e um de combustível e fornecimento de combustível. Esses contratos eram feitos com empresas, já houveram, inclusive, agora teve até uma notificação do Ministério Público de Contas, alguém, com relação a esses contratos e as formas desses contratos, então foi cancelado os contratos. Qual era o valor na perspectiva? Eram 250 ou 300 litros, eu não lembro perfeitamente, de combustível por gabinete, mais o veículo. Esse valor aproximado era um valor aproximado de R$5.000. O que foi acordado no final de ano? Queriam rescindir os contratos de locação de veículo e pagamento de combustível para que fizesse o pagamento do auxílio transporte. E aí, porque tinha reclamação, o carro era um UP, era aquele carro 1.0 UP para poder fazer e rodar, e não, tem que ser outro carro, tem que ser isso. Ah, mas se for outro carro vai ficar muito caro, fica aquela discussão de sempre. E tomou-se essa decisão pela maioria dos vereadores. Então, o auxílio transporte, eu votaria favorável, faço uso do auxílio transporte, inclusive requisito, que agora é mediante requisição. O auxílio alimentação, há uma discussão, nós aprovamos R$300 de auxílio alimentação para todos os servidores, e aí foi aprovado um auxílio para os vereadores de R$1.400. Qual é a verdade por trás de tudo isso? Não foi por decisão judicial, a verba indenizatória era R$18.000 por gabinete, por vereador. E ele foi, por decisão judicial, reduzido a R$14.000, que é 70% do valor do salário. Para fazer uma compensação dos R$4.000 perdido por conta dessa decisão judicial, se incluiu 2 auxílios, um de R$1.400 e um de R$1.600, recompondo esse valor. O que eu estou dizendo isso? Não que eu concorde ou discorde, apenas para que a população tenha ciência de que não há, como as pessoas estão dizendo, um aumento de gastos. O mesmo gasto que já era feito há anos, isso nós estamos falando desde 2013, essa ação é de 2013, ele se manteve. Então, houve aumento de gasto para a população com auxílio transporte? Não. Houve uma relocação na forma de pagamento. Houve aumento de gasto com relação a esses auxílios? Também não, porque era o mesmo valor previsto já anteriormente de R$18.000. O único auxílio que eu discordei, e por discordar eu votaria contra, e abri mão, até coloquei inclusive nas minhas redes sociais, está lá disponível o documento, e pelo site também do Portal de Transparência, é o auxílio saúde.
porque eu acho o cúmulo do absurdo, eu como vereador, que tenho por dever de fiscalizar para que a saúde funcione, tendo participado de uma CPI dos medicamentos, agora presidindo a CPI do Quadrilhão da Saúde, financiar a minha saúde privada com dinheiro público. E por eu discordar, eu fui lá e abri mão e pedi para destinar esse recurso para a Sala da Mulher, para poder atender as políticas de atenção, em especial às mulheres vítimas de violência. Então, com relação aos auxílios, não votei, mas votaria dessa forma. Favorável ao auxílio transporte, favorável à questão do auxílio alimentação e contrário com relação ao auxílio saúde. Mas, vereador, me permite insistir ainda mais nessa questão? Sem problema. Porque é uma curiosidade que eu tenho e provavelmente alguns dos nossos telespectadores também o têm. Porque, veja, a VI é para manutenção do gabinete. É isso? E se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir, por favor. A VI é única e exclusivamente para manutenção do gabinete. Ora, se caiu o valor anterior da VI, se caiu, por que acrescentando esses valores com auxílio saúde e com auxílio alimentação? O que esses dois auxílios têm a ver com a manutenção do gabinete? Essa pergunta, provavelmente, a maioria dos nossos telespectadores está fazendo, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim. Veja, ora, se é para manter o gabinete, é uma coisa, mas o que tem o auxílio saúde com o gabinete? Entendeu, vereador? Claro. Então, eu estou provocando o senhor e provocar sempre no bom sentido, vereador, até para uma reflexão maior do senhor. Com certeza. E eu faço questão de esclarecer a população. A verba indenizatória, existem duas verbas indenizatórias. Existe uma verba indenizatória de manutenção que não é paga para o vereador, essa manutenção é paga direto ao chefe de gabinete, que é no valor de R$5.000. Essa verba, ela era 7, ela foi reduzida para 5 e ela é para as atividades do gabinete. A verba indenizatória do vereador, ela é de manutenção da vereança. Então ela tem previsões que inclusive tinha parte da alimentação, tinha parte do transporte que foi retirada da lei, e aí são os gastos que devem ser feitos na execução da vereança. Então quem vai fazer evento, vai fazer reunião, locação de tenda, publicidade, funcionamento de internet, toda essa parte, uma assessoria jurídica extra que você vai ter para uma determinada situação. Então essa é diferente. A verba de gabinete é uma verba e a verba de manutenção da vereança é outra verba. Agora, eu tenho que ser muito sincero com a população. Eu não tenho aqui por que esconder até o que incomoda toda a população, a falta de transparência. E incomoda a todos. E aí eu falo como cidadão também. Porque, beleza, é pago esse valor, independente de ser saúde, de ser transporte, de ser de vereança. Tá, mas eu quero o seguinte, me dá a prestação de contas. Onde está? Pega a prestação de conta dos vereadores. E foi uma das coisas que eu coloquei e pontuei. O que incomoda mais do que relacionado aos valores é o seguinte, comprova que você gastou. Você teve esse gasto? Então comprova que você teve esse gasto. Como? Por meio de notas fiscais, colocando, e não é essa forma que é feito. Ele só é aceito por meio de um relatório de atividades e por isso acaba trazendo essas situações das pessoas não conseguirem entender, mas por que isso, por que aquilo? Eu acho que a questão da transparência é mais grave do que com relação aos valores. Eu vou ainda nesse tema, já que o Lorenberg trouxe, eu ia abordá-lo mais adiante, de todo modo, mas é bom que já se fala logo no começo da entrevista. Você falou aí que, por exemplo, a questão dos gastos, não houve aumento de gastos, não é? Não houve aumento de gastos. É um argumento que vocês usam que pode ser um argumento plausível, enfim, não estou entrando nesse mérito aí. Mas não houve a economia planejada, não é? Ao passo que você, mesmo que não tenha havido aumento, mas não houve a economia planejada. Por exemplo, você cortou, acabou não cortando, acabou trazendo mais auxílios que acabou, quer dizer, secando o gelo com toalha quente. Quer dizer, você não teme, vereador, que isso confunda a cabeça do eleitor? Porque nós estamos num momento tão difícil, tão terrível do ponto de vista da economia, da crise sanitária, enfim, que isso confunda cada vez mais. Porque foi algo, se foi para ludibriar, da mesa diretora, se foi para ludibriar, deu errado, porque você tira uma coisa e acaba compensando com outras.
Eu acredito que muitos acabam podendo fazer desses recursos salário complementar. E eu tive essa discussão dentro da Câmara, falou assim, ó, por muito tempo, desde 2013, né, os salários dos vereadores eram comparáveis ao salário de auditor. E eu posso falar como servidor público. Aquele que faz e exerce a vereança como ela deve ser feita, em especial na fiscalização dos atos do Executivo, e aqui eu estou dizendo de duas situações que eu tenho participação direta. 30 milhões na CPI de prejuízo na CPI, né, a serem ressarcidos na CPI dos medicamentos, e agora na CPI do Coalhão nós já estamos falando de algo próximo de 200 milhões de reais. Então, se a gente realmente exerce isso, o que aconteceu? Por muito tempo, ao invés dos vereadores terem coragem de enfrentar e dizer assim, ó, nós trabalhamos, nós fazemos pela população e por isso o salário tem que ser melhorado, ficou travado o salário, desde lá de trás, acho que 2000 não sei quando, e ficaram fazendo o quê? Aumentando o AVI. Até que o Poder Judiciário teve que vir e dizer, olha, não, vai ser assim, e a partir de agora compensa. Para compensar essas perdas foram feitas. E aí eu concordo como cidadão. Esse sentimento, no momento de tanta dificuldade de fazer, então por que não cortou? Se era para reduzir para 14, por que colocar mais 4? Né? Por que colocar mais 4? E aí eu concordo nesse ponto que realmente a população não aceita, e aí eu falo, em especial pela entrega total, né? Se a gente pegar o total do que são feitos pelos vereadores, a pessoa fala, é muito dinheiro pela entrega que se tem dos trabalhos realizados no conjunto da obra dos 25 vereadores. O Tenente Coronel Pacola, vereador por Cuiabá, está conosco aqui ao vivo no programa Opinião. O programa Opinião que vai dar um tempinho para o primeiro intervalo comercial. Se você tiver alguma pergunta aí, alguma sugestão, enfim, interaja com a gente aqui, 99932-2529. A gente volta já já, um instante só. Muito bem, a gente retoma ao vivo entrevista aqui com o Pacola, Tenente Coronel Pacola. Ele era do BOP, rapaz. E depois aí falou assim, eu quero ser político, agora eu quero ser político, colocou o nome lá, a cara a tapa e logrou êxito, está aí hoje aqui na condição de vereador por Cuiabá, está aí tentando já, colocou o nome também para disputar aí a deputado estadual no pleito agora de 2022, aí vai falar sobre isso ainda, né, sobre política e outras coisas mais. Eu quero antes, porém, rapaz, destacar aqui o que há de mais relevante nesse instante no www.gazetadigital.com.br. A gente fala da pandemia, como sempre, né? No começo aí, ó, Mato Grosso registrou mais 6 mortes em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 14.785 óbitos desde o início da pandemia, de acordo com a atualização do boletim da Secretaria de Estado de Saúde, que foi divulgado nesta quinta-feira à tarde, hoje dia 9. Também foram notificadas mais 808 novas infecções, elevando os casos totais no estado a 715.113. Desses, 3.570 estão em isolamento domiciliar e 696.068 são considerados recuperados, de acordo com a afirmação da pasta. Com isso, entre os casos confirmados, os suspeitos e também os descartados para a Covid-19, há 101 internações nas UTIs públicas de 56 enfermarias, né? 101 nas UTIs e 56 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 36% para UTIs, no caso UTIs adulto, e 12% para as enfermarias adulto. São os dados da SES. Olha, e a questão política? Mesmo afirmando aí que os números sobre a Covid-19 são satisfatórios, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, não seguiu o decreto do governo de Mato Grosso que torna facultativo o uso de máscaras. O prefeito não só citou os números favoráveis, como também avisou que o uso de máscaras em ambientes fechados será facultativo em alguns dias. Abre aspas aí para o Emanuel, nossos números são altamente satisfatórios, mas ainda não nos permitem hoje retirar as máscaras.
Não se resolve a pandemia por decreto, não é assim? Então, deixa a população cuiabana, que é participativa, politizada, inteligente, zelosa, deixa cada um decidir por si qual a melhor forma de enfrentar aí o vírus. A tendência é, em poucos dias, colocar como facultativo a cada cidadão que decida aí qual a melhor forma de se defender, de se proteger a si e a sua família da Covid-19, fecha aspas, disse Emanuel Pinheiro durante live, que foi realizada ontem à noite, não é? Que coisa, né, rapaz? Aí os argumentos do prefeito mostram que as rusgas contra a gestão Mauro Mendes seguem a todo vapor. Rusgas, essa palavra que eu queria saber do Lorenberg, é isso mesmo? Ranço, rusgas, o que é? Não entendo essas coisas. É Não birra, entendo realmente o que você acha disso tudo. Hein, Nenel? Aliás, ô prefeito, poxa vida, eu sei que você tem palavra. Você falou que viria aqui na opinião. Nós precisamos falar das coisas aí, nego. Ó, tem muita coisa, tem os decretos propriamente, tem a questão agora que vai pegar 15 dias aí, né? Vamos vir aqui para conversar com o povo, prestar contas também, responder alguns questionamentos do Lorenberg, meus e principalmente da população, do nosso telespectador. Mas Lorenberg, e essa coisa aí o governo fez, eu não aprovo. Parece que é coisa de... Ainda bem que você falou rusgas, né? Não falou rugas. Mas, olha, muitos prefeitos têm liberado as máscaras, colocado como facultativo o uso de máscara em lugares abertos. O prefeito do Rio de Janeiro já disse que em lugares fechados também está liberado o uso da máscara. São Paulo também já liberou o uso da máscara em lugares abertos. Vários prefeitos têm tomado essa atitude. O governador do estado deixou a cargo dos prefeitos em Mato Grosso tomar essa atitude. Aliás, o governador nem precisava fazer esse decreto. Vamos dizer com toda a franqueza do mundo, o governador não deveria sequer baixar esse decreto, porque constitucionalmente a determinação é única e exclusiva de cada um dos prefeitos. Simples assim, amigos. Por outro lado, aí eu concordo com o Paulo, que na verdade o governador fala uma coisa, o prefeito diz outra muito diferente e assim vai tocando o barco, infelizmente. Infelizmente para o conjunto da sociedade. Quem perde com toda essa briga de rua, de esquina, não é briga política, mas briga de rua, quem perde com essa briga de rua é exatamente o conjunto da sociedade. Se o Mauro Mendes falar aqui, ó, pessoal, aqui é um copo de água mineral, aí o Emanuel vem aqui, não, esse aqui é um copo de café, é nítido que é um copo de café, pessoal. E aí, ou vice-versa também, né, eu não entendo mais. Pacola, você entende essas coisas aí? Porque o Emanuel agora que vai tirar 15 dias aí para dar um up aí na questão política propriamente, né? Como é que você avalia essa questão das máscaras, se você é contra ou a favor ao decreto do Estado? Também não sei por que o Estado baixou esse decreto, sendo que depende aí dos municípios. Mas enfim, baixou. E se os municípios deveriam aderir, Cuiabá no caso específico, na sua condição de vereador, você defende isso? E essa questão aí do Emanuel também tirar essa licença? Bom, primeiro, eu tomo sempre muito cuidado, estando na condição de independência dentro do parlamento, e assim que eu me vejo e me coloco, apesar da grande maioria me classificar como oposição, mas eu acredito que o parlamento só vai ser independente quando os vereadores, os deputados forem independentes. E eu tomo muito cuidado para que, mesmo estando à frente de muitas denúncias relacionadas à gestão Emanuel Pinheiro, não é a pessoa dele, é a gestão. Não é a pessoa física, é a administração, são os atos da administração. E eu tomo muito cuidado também para que não transforme meu posicionamento em birra, para não criar essa birra ou essa rusga com o prefeito ou com as mensagens que venham
né, para dentro do parlamento. E eu vejo que, de fato, quem perde é só a população. O que o Mauro Mendes faz uma coisa, ele faz questão de fazer contrário. Fiz, inclusive, um projeto para que a gente, e amanhã eu vou estar tentando buscar mais algumas assinaturas para entrar em regime de urgência, tornando facultativo o uso de máscaras em ambientes fechados e abertos, porque lembrando que nos poucos dias que eu estou à frente de Cuiabá, quando o Emanuel Pires estava afastado, ele já fez um decreto nos ambientes abertos. Foi uma das primeiras capitais, inclusive, que para os ambientes abertos já era facultativo. Então, e nesse decreto nós estamos deixando facultado para os locais de administração pública, direta ou indireta. E no setor privado, como defensor da liberdade, nós estamos colocando que fica facultado ao estabelecimento privado com relação à exigência ou não de passaporte vacinal e de máscara. Porque o estabelecimento privado, ele é privado, o proprietário pode dizer, não, aqui dentro, no ambiente que é privado, e aí o cliente vai escolher se entra ou não com a regra que está estabelecida. Não quero ir nesse restaurante, vou no outro que não exige, ou vice-versa. Então, esse decreto, esse projeto de lei, amanhã eu vou tentar passar ele em regime de urgência na Câmara Municipal, e já prevendo para não ficar essa discussão com relação, porque o Mauro fez, eu fiquei triste, de verdade. Quando o Mauro fez o decreto, eu falei, agora atrapalhou, porque eu esperava que o prefeito fosse fazer. Quando eu vi o governador fazendo, já cantei a bola. Eu falei, Cuiabá vai prorrogar o uso de máscara. Outro lado, porque, né? Infelizmente, perdeu-se a capacidade deles se relacionarem politicamente. Virou realmente uma birra, igual dois meninos mesmo, birrento, na discussão, onde se um vai para um lado, o outro quer ir para o outro. Se um pega o rosa, o outro quer azul. Pega o branco, é preto. Infelizmente... Esse projeto seu se apresenta amanhã, então? Amanhã, em regime de urgência. Você acha que tem base lá para aprová-lo? Porque se o prefeito também tiver a grande maioria lá, e tem, né? Aí fica difícil passar um projeto desse. O meu dever é fazer a apresentação do projeto, expor para os vereadores e fazer ali as minhas exposições de motivos e deixar o doutor Luiz Fernando, que é o vice-líder do prefeito, já se pronunciou que quer, inclusive, ser coautor do projeto, vai assinar junto o projeto, então pode ser que realmente a gente consiga fazer isso e resolve. Ele já vai se afastar também, né? É facultativo, prevê então que seja facultativo também no ambiente fechado. No ambiente fechado também. Ótimo, né? E aí no caso do estabelecimento comercial, aí cada um com as suas regras aí, né? Já que aí o dono do estabelecimento impõe as suas próprias regras. Exceto para as pessoas que estejam com sintomas de qualquer síndrome respiratória, né? Tá prevendo que quem tiver com sintomas, o mínimo tem que ter consciência, independente de ser Covid, H3N2 ou qualquer resfriado. Acho que esse aprendizado da máscara pode ser algo que, em termos de saúde pública, nós tenhamos aprendido alguma coisa em termos de educação. Lorenberg. Vereador, no bloco anterior, o senhor falou por 3 ocasiões que não houve aumento de gastos. Mas no dia 28 de dezembro de 2021, a Câmara aprovou uma peça orçamentária para 2022. Essa peça estima 68 milhões para a Câmara de Vereadores, contra 61,2 milhões do ano anterior. Ou seja, tem quase aí 7 milhões a mais. E aí a minha pergunta, vereador, justificam esses quase 7 milhões a mais de um ano para o outro, uma vez que o senhor mesmo disse aqui em 3 ocasiões que não há aumento de gastos? Essa é uma pergunta que eu até gostaria de deixar aqui, repassar, né, numa oportunidade, para que o presidente da Câmara possa, inclusive, vir fazer essa resposta. A população precisa entender que o repasse ele é previsto, né? O repasse do Legislativo, ele é previsto de acordo com a arrecadação prevista do Executivo. Então, não somos nós que escolhemos quanto a mais ou a menos que vai vir. Ele está diretamente, é uma previsão legal. A partir do momento que a gente tem o aumento da arrecadação do Executivo, aumenta também o valor a ser repassado para o Legislativo. Lembrando à população que a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei de Orçamento Anual, ela não existe obrigatoriedade de execução. E aí nós tivemos, inclusive, essa pergunta. Falou assim, vai aumentar a quantidade de assessores dos gabinetes? Para onde vai ser destinado esses outros 7 milhões? E não houve aumento de gasto com relação aos vereadores e aos pagamentos, na proporção, né? Então, para onde vão ser encaminhados esses 7 milhões? Esse é um questionamento
que vários vereadores colocaram dentro da Câmara. Vai ser devolvido para o Executivo para ser investido em alguma situação, né, a devolução de parte do décimo, enfim. É uma pergunta que, infelizmente, eu não consigo, nesse momento, responder para a população, mas eu digo que esse aumento, ele é um aumento da previsão legal, é constitucional, inclusive, e não é os vereadores ou os deputados que decidem qual vai ser o orçamento do Legislativo. O orçamento do Legislativo é definido a partir de que se tem o orçamento, a previsão de arrecadação do Executivo, proporcional a essa arrecadação é a arrecadação do Legislativo. Ô Lorenberg, O repasse, desculpa. Eu falava aqui do afastamento do Emanuel, do prefeito Emanuel, vai ser no dia 15, né? Semana que vem o afastamento dele. Só que dia 16 tem um lance lá no STF, não tem? No STJ, né? No STJ. No STJ. No STJ. Uma ação que pode pipocar, né? Pode dar pipoco ou não também, né? Mas ele, levando em consideração que ele já teve uma vitória lá. Se levarmos em consideração essa vitória lá, Tá embora não tenha sido julgado o mérito, se levarmos em consideração, talvez ele tenha muito mais êxito lá do que aqui. Eu acredito que ele tem muito mais êxito lá do que aqui. Eu também acho que a tirar como base a primeira decisão. a primeira Embora decisão. não foi um julgamento de mérito. É. Esperemos para ver. A propósito disso aí, vereador, e o Juca, rapaz, o Juca do Guaraná também, isso que o Lorenberg falou é muito grave, vereador. Eu convidei já o Juca para vir aqui de novo, já veio aqui algumas vezes, né? Mas por conta de assuntos como este aqui, ó, do aumento de quase 7 milhões de reais, para onde? Para que esse dinheiro aí? Vai colocar onde? Vai investir aonde? E trazer aquilo que o Pacola falou aqui, transparência. Pode até aumentar, quer dizer, poder não acho que não pode não, mas já que tem que aumentar, mostre então, deixa as claras para a população saber para que esse aumento aí que houve, que o Lorenberg citou aqui, que foi de 61 para 68 milhões de reais aí. Agora com o afastamento, ele deve se afastar, não é, Pacola? Como é que está essa questão da chapa lá? Como é que vai ficar para substituir o presidente Juca do Guaraná lá na Câmara? Lá? Você está inserido nesse contexto aí? Como é que também você vai disputar também, né? Você pretende disputar para estadual? Como é que está essa discussão lá? Se me permita só fazer um parênteses, porque acho que é importante essa oportunidade de informar a população. Um lembrete de que o Legislativo não tem obrigação de gastar tudo que é a previsão de repasse dele. Então não quer dizer que porque o repasse é de 68 milhões, que o Legislativo tem que dar um jeito de gastar os 68 milhões. Né? Houveram outros momentos, inclusive, que foram feitas devoluções, né, em momentos igual esse de pandemia, né, e se economiza, corta contratos, faz algumas adequações, e nesse superávit de arrecadação, lembrando mais uma vez, não quer dizer que o Legislativo tenha que gastar os 68 milhões. É um repasse previsto constitucionalmente na lei, aprovado conforme a lei, mas isso não quer dizer que vai gastar ou que tem que se gastar todo esse recurso. E a resposta não tem como eu fazer como vereador, né, apesar de estar tentando fiscalizar também a casa, acho que a gente tem que começar a dar o exemplo lá. Solicitei já informações de alguns processos internos, de licitações até antes do próprio Juca do Guaraná estar na presidência. Tenho buscado, inclusive com relação à publicidade, é uma caixa preta essa a verba de publicidade, não só da Câmara, mas do Executivo. A gente não consegue ter acesso às PI, os pedidos de inserção, quem são e quais os valores que cada site, cada canal, e isso não quer dizer que há irregularidade de maneira alguma. Mas se a gente quer transparência, a gente precisa também acessar e ter essas informações como toda população deve ter. Com relação ao afastamento, na verdade não vai ter eleição da mesa por conta do afastamento do Juca do Guaraná para a candidatura de deputado. Definição de uma chapa, né? É biênio. Então, a votação do biênio acontece no mês de agosto ou setembro, não me lembro aqui exatamente de cabeça. Até há uma movimentação para que se coloque isso para depois das eleições, há um interesse de alguns nesse sentido, para que faça essa votação posterior. Mas vai ser votada o biênio de 2023, no caso, né? Vai assumir em 2023. E o vereador não precisa se afastar ou se desligar das atividades da vereança para a candidatura, no caso,
do pleito de 2022 para as candidaturas de deputado. Então o Juca está tendo essa movimentação dentro da casa, não porque ele vai se afastar para a candidatura de deputado, mas sim porque tem que ter eleição do biênio seguinte, que são os 2 últimos anos dessa legislatura, né? E não estou deixando claro, não estou inserido, desculpa, não estou inserido nessas tratativas, até porque eu tive a experiência logo no começo da gestão. Não vou ficar gastando energia em algo que é completamente impossível ou improvável de acontecer. Então essa decisão ela vai perpassar por essa discussão da base. A grande maioria dos vereadores depende do executivo, com cargos, com indicações e coisas do gênero. Então quem acaba decidindo não é o executivo que vai botar a mão. Enquanto nós não tivermos um parlamento independente, quem vai definir a Câmara, por mais que eu vote contrário, que eu vote numa chapa de 5, 6, 7 vereadores ali independentes, mas acho muito pouco provável que tire da mão do executivo a escolha dessa nova presidência. É uma tendência, né? Isso aí é em todo lugar, tendência que o executivo sempre acaba tendo voz e vez, voz mais alta, inclusive. A gente vai para o intervalo comercial. A gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente retoma com o Lorenberg fazendo a pergunta no próximo bloco. Um instante só, a gente volta já já. Pois bem, estamos de volta aqui com o Pacola, que é o vereador por Cuiabá, Tenente Coronel Pacola. Lorenberg, por gentileza, meu caro, abra este bloco de perguntas. Vereador, na sessão do dia 14/10 do ano que passou, e eu cheguei a ver essa ata dessa sessão, foi aprovado o projeto de lei da autoria do senhor, que é sobre o mês do lenço branco. Laço branco. Hã? Laço branco. Laço branco, laço branco. Onde os homens, pelo fim da violência contra a mulher. Teve 22 votos a favor, aliás, tinha 23 presentes e 22 votos a favor do projeto. E aí a minha pergunta, vereador, na verdade 2 ou 3 perguntas embutidas em uma só. O que o motivou a apresentar esse projeto? E logo em seguida, uma segunda pergunta, qual a expectativa que o senhor tem com esse projeto? Ele vai surtir efeito? Qual é o resultado que o senhor esperaria desse projeto? Bom, o projeto que foi apresentado, ele tem por objetivo principalmente trazer, quando a gente fala, né, das conscientizações, como nós temos o Outubro Rosa, Novembro Azul, e é importante que se fale a respeito. Não só esse projeto, mas depois, né, outro também, que a gente, da semana de conscientização da síndrome do pânico, da automutilação e da depressão, mas são projetos que a gente traz discussões a público e para trabalhar no consciente. Como que a gente vai mudar a médio e longo prazo a população? Meio de educação e conscientização. Então, essa proposta é uma pauta que muito antes de eu ser vereador, eu tenho um trabalho já de 4 ou 5 anos, onde nós fazemos chama Só para Elas, voltado para que as mulheres tenham consciência situacional, identificação de inclusão em relacionamentos tóxicos, né, para poder combater a violência contra as mulheres. Quem violenta as mulheres, na maioria das situações, logicamente, né, e aí nós estamos falando da violência doméstica sempre, vai ser o marido, vai ser um ex-cônjuge, vai ser alguém próximo dentro de casa. E a gente precisa fazer essa conscientização para que nós, homens, né, tem aquela, briga de marido e mulher não se mete a colher. E nós fomos criados ouvindo isso. E, na verdade, não é isso. Em briga de marido e mulher, ou em qualquer briga que um homem tiver agredindo, ou na iminência de agredir uma mulher, seja fisicamente, psicologicamente, tem sim que não só a colher, mas meter a polícia também no meio. Então, esse projeto de lei tem única e exclusivamente trazer para a população a necessidade de pararmos alguns dias para tratar do assunto, em especial de conscientizar nós, homens, a responsabilidade que nós temos de proteger, né, as mulheres que são... eu falo que metade da população é mulher e a outra metade é filho, né? Filho. De alguma mulher. Então, esse foi o intuito e graças à atuação dos vereadores e ao apoio dos vereadores, nós conseguimos aprovar o projeto no ano passado. E esse é um assunto que nós estamos sempre batendo aqui, sempre batendo na mesma tecla, vamos continuar batendo na tecla, porque essa questão de ter que intervir, ter que meter a colher, como disse aqui o Pacola,
Tem sim, não é? E a gente faz o que? Estende a mão, abrindo esse espaço para falar, para difundir o que? Os canais que você pode estar acionando no caso de uma ocorrência como esta. Não só a vítima, você que está aí, o vizinho, está vendo o negócio pegar fogo, não espere o pior, não. Tem os canais já tradicionais, 190, 197 e por aí vai. Tem agora o SOS Mulher. Maria da Penha, Penha, Patrulha Maria da Penha. A patrulha, não é? Que é a Mirella, inclusive, que é a Tenente Coronel, que vai estar conosco em breve, acho que a semana que vem, eu falei com ela ontem. Vamos estar sempre falando sobre isso, porque quanto mais esclarecimento tiver a população, melhor a gente vai estar, evidentemente, evitando aí o pior, não é? Então, fica a dica aí que... E esses malandrinhos aí que acham que é bonito bater em mulher, fique esperto, que esse rapaz aqui era do BOPE. Esse pessoal, quando pega, não é para beijar, não. Vou falar uma coisa para você, não é para beijar, não. Fique esperto aí, viu? Senão você vai ter que ser agraciado pelos braços do povo lá do BOPE. Trabucão assim. Enfim, falar em trabucão, rapaz, o que virou aí do dia do orgulho hétero e para que tem a questão da retirada do projeto? Queria que você explicasse isso aqui para o nosso telespectador. Rapaz, deu polêmica esse projeto seu aí. Essa é uma das missões, né, do legislador. Falo que é elevar o debate público. Assuntos, muitos vereadores e deputados têm medo de assuntos polêmicos, não querem levantar. E isso porque a grande maioria dos vereadores não tem, dos deputados também, dos parlamentares, não tem posicionamento ideológico. Por isso que predomina o centro. O centro é aquele que vai para a condição mais favorável. E eu, talvez seja um dos vereadores mais conservadores, ou o vereador, né, que está claro, até semana teve uma pesquisa, e aí ficou o pastor Eduardo Magalhães, a vereadora Edna e eu, como de melhor atuação na Câmara. Mas eu falo porque nós estamos no extremo, então a vereadora Edna no extremo da esquerda, eu no extremo da direita, e essa é uma das missões. A propositura já sabia que ia dar essa repercussão, essa polêmica, e essa foi a intenção, em especial para levantar essa bandeira e poder abrir uma discussão com relação à necessidade de falar disso no seio da sociedade. O que acontece? A retórica, né, o poder da comunicação, na grande maioria das vezes, estão na mão de pessoas que têm um pensamento ideológico um pouco mais voltado para a esquerda, então em centro-esquerda, e não se atentaram com relação às justificativas do projeto, e a partir dali começaram a polarizar como se fosse um revanchismo, ou se quisesse minimizar ou reduzir a luta do orgulho LGBTQIA+, ou do orgulho gay, do orgulho lésbico, desse público da minoria. Não era para competir, não era para competir. Em momento algum. A ideia foi de elevar o debate público, acho que já foi alcançado, inclusive, o objetivo principal. Fiquei muito, não triste, mas eu fiquei muito surpreendido, porque a vista foi pedida na última sessão do ano passado pelo Adevar Cabral, e deveria voltar regimentalmente falando na primeira sessão deste ano. E aí esperaram para colocar em pauta, isso não é uma decisão minha, é importante que a população saiba disso. Muitas pessoas me perguntaram, por que você colocou em pauta logo no dia do... Não é o vereador, o autor do projeto que faz isso. Quem faz isso é o apoio legislativo com a anuência do presidente da Câmara. E aí colocaram exatamente no Dia Internacional das Mulheres. E eu tinha preparado, inclusive fiz no dia do uso da tribuna, né, fiz uma poesia para fazer ali a minha deferência e agradecimento e gratidão pelas mulheres, que é minha esposa e minha mãe. E aí eu fiz questão de retirar daquele dia. Nós votaremos amanhã esse projeto. Mas por que eu retirei? Porque achei uma falta de elegância tremenda, no mínimo, para não dizer outra coisa, de colocar em votação uma pauta tão polêmica num dia que, única e exclusivamente, deveria estar destinado a ressaltar o valor e o brilhantismo do Dia Internacional das Mulheres. Então foi só por esse motivo que eu retirei, e amanhã nós estaremos fazendo essa votação. Muitos vereadores com medo, né? Eu falei, mais medo do que o próprio autor, e eu fico tranquilo também se o projeto não passar na votação, porque entendo que vários vereadores são suscetíveis a essa pressão popular, porque quer estar bem com todo mundo, quer estar bem com todo mundo. Ele votou favorável, agora vai votar contra e vice-versa. Mas eu estou tranquilo, acho que o principal objetivo que foi elevar e falar a respeito disso, poder mostrar o porquê que eu fiz essa proposta, já está cada vez mais claro.
Bom, o Pacola, rapaz, falou aqui que ele fez uma poesia, né? Você acha que eu vou deixar passar em branco e não pedir para ele falar a poesia aqui? Vou passar em branco, porque eu não vou poder, não tem tempo, senão eu ia fazer essa maldade aqui com ele, para ele recitar a poesia que ele fez, lá, tendo como inspiração a mãe e a esposa. Isso tá na rede social, Tenente Coronel, T. Coronel Pacola, só ir lá, Qual tá que é o lá. nome da poesia? T. Coronel Pacola, foi homenagem às mulheres da minha vida. E a sua mãe e... A Amélia e a Caroline, minha esposa e a Quem minha que você mãe. gosta mais, da sua mulher ou da sua mãe? É muito não próximo, vai né? responder. O telespectador do Opinião está perguntando aqui, bora ver na tela aqui. Boa noite, bancada. Para o vereador, caso o senhor fosse chamado a ser secretário de Segurança Pública, qual a política ou a estratégia para combater toda essa criminalidade que tira a paz aí das famílias? Celso, de Cuiabá. Bom, é fácil falar, né? Se eu fosse, eu faria isso, faria aquilo outro. É importante que a população compreenda que segurança pública é uma relação de causa e efeito. Ela é o efeito que todo mundo sente. Então, o grande problema que nós temos hoje é o processo como um todo. Desde o crime que aconteceu, a quantidade de crimes que são solucionados, seja pela Polícia Militar, pela Polícia Civil ou qualquer outra, a quantidade que é processada e a efetiva condenação entre o tempo do crime, que é o resumo da impunidade e a sensação de impunidade. O que a Secretaria de Segurança pode fazer? Eu acredito que a Secretaria de Segurança precisa investir em tecnologia e inteligência artificial. O futuro vai estar em cima disso daí, tecnologia e inteligência artificial, que nós ficamos assistindo sempre dizer viatura, armamento, equipamento e efetivo. E nós já tivemos momentos de muito maior efetivo, e na época do Pedro Táxi foi um momento que 2.000 servidores, nós tivemos pico de criminalidade na cidade, ou seja, volto a dizer, se eu fosse secretário de Segurança Pública, valorização do servidor, reconhecimento do bom servidor, daquele, como alguns estados têm, pagamento adicional por apreensão de arma, por apreensão de droga, por volume de apreensão de droga, por retirada de foragidos da justiça de acordo com periculosidade, tecnologia e inteligência artificial. Mas uma pergunta muito rapidamente, pegando carona exatamente na sua resposta. O senhor, com toda a sua experiência, de 10 anos como militar e agora como legislador, o que o senhor acha da câmera na farda do militar? Ela inibe, ela contribui, ou ela ajuda ou passa ou vende a sensação de segurança para o conjunto da população? Bom, o uso da câmera corporal é uma tendência quase que inevitável, né? Agora pergunta para mim, você é favorável a entrar nessa discussão ou a adquirir essas câmeras agora? Eu acho que nós temos demandas tão... Aí o policial fica indignado. Assim, eu não tô recebendo meu auxílio fardamento, eu não estou recebendo aquelas que são meus de direito e o governo está investindo em câmera. Tem o ponto e o contraponto. Eu acredito que é uma tendência que não vai conseguir travar, mas o momento eu acho inoportuno perante tantas outras demandas. Nós temos ainda policiais trabalhando de revólver na polícia, não tem 100% de efetivo para ter pistola no momento que a gente vive. Então acho que não é o momento oportuno para isso acontecer, mas no futuro é algo que vai ser inevitável e tem lados positivos e lados negativos nisso, logicamente, porque traz às vezes a segurança para você ter, né, a prova material de uma determinada situação e ao mesmo tempo também faz com que a pessoa se sinta mais encorajado de achar que o policial não pode fazer nada porque ele está sendo filmado. Então tem um lado positivo e um negativo. Pacola, só para encerrar aqui uns 30 segundos, não mais que isso, queria que você desse uma pincelada aí sobre a CPI dos medicamentos. Como é que está aí o andamento? Bom, a CPI dos medicamentos está encerrada, está nessa discussão, o presidente engavetou, mas ficou parada lá na Câmara até que o Dilemar levantasse. Eu não sabia, fiquei sabendo realmente porque o Dilemar foi cobrar, eu já achei que tinha sido encaminhado. E agora, independente de qualquer coisa, eu fiz vários encaminhamentos para o Ministério Público, fatiando o relatório final da CPI com os fatos e fazendo notícia de fato.
representando as pessoas envolvidas naquilo que eu encontrava como crime contra crimes de licitação, improbidade, organização criminosa. Esses foram feitos encaminhamentos, não dependo do presidente, não dependo de absolutamente ninguém, e assim eu fiz. E agora estou presidindo a CPI do Quadrilhão da Saúde, que é a CPI que vai investigar as organizações criminosas da saúde. Já estamos aí, são 13 processos em andamento, 11 em sigilo, e em breve nós iniciaremos as oitivas e fique acompanhando, porque Bem coisa aí. é muito pior do que os medicamentos vencidos. Meu Deus do céu, imagina só o que pode vir por aí, então se é pior, hein? E é uma pena que foi engavetado aí, tanto conteúdo ali perigoso que devia trazer mais transparência e foi engavetado. Mas enfim, temos mais tempo para falar mais nada, senão agradecer aqui ao Tenente Coronel Pacola. Muito obrigado, viu, por atender aqui ao nosso convite, por estar mais uma vez com a gente aqui, conversando e prestando contas aqui ao telespectador no programa Opinião. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, para mim é sempre uma honra estar aqui, quantas vezes for necessário. Minha função é prestar conta para a população e estar à disposição. Beleza, a esposa, o nome dela é... Caroline. E a mãe? Amélia. A dona Amélia. Dona Amélia, ele gosta mais da senhora do que da esposa, segundo a minha opinião, né? Dona Amélia e a Caroline, que são as mulheres da vida do Pacola. Orenberg, até... a Tanara também, que é uma assessora muito eficiente, porque sempre fornece para a gente informações aqui, né, para a gente compor o nosso roteiro. Obrigado, Tanara, que é assessora de imprensa do Pacola. Obrigado, viu? Orenberg, até amanhã. Até amanhã. Amanhã, a presidente da OAB Mato Grosso, Gisela Cardoso, às 7h30 da noite, ao vivo aqui no Opinião. A gente se encontra. Fica bem, fica com Deus também.